Presos 36 suspeitos de envolvimento nos 24 atentados dos últimos 2 dias em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 15 deles são adolescentes. A maioria dos ataques foi contra agentes públicos e prédios oficiais e privados. A Polícia do Estado confirma que as ações foram comandadas de dentro dos presídios. Justiça autoriza mudança de mais um líder do crime organizado para o Presídio Federal de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia. Depois da transferência de Francisco Antônio Cesário da Silva, o Piauí, será a vez de Roberto Soriano, o Beto Tiriçá, acusado de ter ordenado em julho ataques a policiais. Na semana passada, foi apreendido no Presídio de Segurança Máxima de Presidente Bernardes, no interior paulista, onde Tiriçá está preso, um novo comunicado da organização determinando novos ataques. Chuvas na região serrana do Rio de Janeiro fazem sua primeira vítima. O corpo do agricultor Fabiano Luz Rodrigues, de 27 anos, arrastado ontem pela correnteza, foi encontrado hoje. 500 pessoas já tiveram que deixar suas casas. Em Nova Friburgo, pelo menos 20 moradias foram atingidas por 2 deslizamentos. A previsão do tempo para os próximos dias é de mais chuvas. 5 presos fugiram nessa madrugada do núcleo de custódia da Polícia Civil de Natal, no Rio Grande do Norte, por um túnel aberto por detentos para uma fuga anterior no mês passado. O túnel já havia sido fechado pela polícia, mas de forma improvisada, com barro, por falta de recursos. Até agora, nenhum fugitivo foi encontrado. O presidente Dilma Rousseff visitou hoje a 7ª Olimpíada do Conhecimento no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, ao lado do governador Geraldo Alckmin e do prefeito Gilberto Kassab. A competição, promovida pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, coloca frente a frente mais de 600 estudantes do SESC e SENAC, que vão testar habilidades em atividades relacionadas à educação profissional. Bom, eu gostaria de chamar a atenção aqui com esse noticiário que a gente acaba de mostrar, que ele está bem carregado em noticiário policial e que vocês sabem que não é vocação do Jornal da Cultura ficar explorando aí casos policiais. Isso reflete um momento muito importante que a gente está vivendo e da maior urgência. Como é que vocês veem isso? Olha, eu acho que tem 2 coisas, eu posso começar aqui. Eu acho que o primeiro é o seguinte, se a gente olhar no longo prazo, o mapa da criminalidade tem mudado no país, né? Então, em São Paulo, você está tendo essa onda de crime com algumas características de estar fortemente ligado ao crime organizado, né? Mas, em longo prazo, os dados sobre o combate à criminalidade em São Paulo são positivos, né? O número de assassinatos despencou, todos os dados são favoráveis, ou seja, tem um movimento por trás interessante. O que aconteceu? Esse crime mudou de lugar, geograficamente se alterou. Então, cidades de médio porte do interior de São Paulo, o crime aumentou muito mais do que era, enquanto na capital diminuiu em relação ao que era. Esse crime se deslocou também para o Nordeste, para cidades que estão ganhando peso econômico no Nordeste. Então, a violência cresceu muito em outros lugares que eram menos relevantes. Então, tem uma mudança nesse mapa que é importante. Agora, na questão específica de São Paulo, mudou também no sentido de que essas ondas de ataque, se eles estão de fato relacionados a um conflito surdo aí entre facções criminosas e a polícia, ele é um tipo de violência de uma nova época, porque, vamos dizer, o nível de organização dessas redes criminosas, pelo menos em São Paulo, não era dessa natureza. Então, além de ter mudado o perfil geográfico, mudou também um pouco o tipo de relação que esse crime organizado está começando a ter num estado como São Paulo. Isso eu acho que é talvez a novidade muito ruim em todo esse processo. Só uma coisinha aqui, eu tenho uma informação de uma pessoa do Twitter, do João, que fala que está tendo um incêndio agora, outra favela está queimando em São Paulo. Vou pedir só para checar, para a gente dar essa notícia aqui ao longo da edição. Arline. Não, concordo plenamente que nos últimos 20 anos, né, o crime se organizou de uma maneira que praticamente parece realmente
uma organização, né? Uma organização com filiação, com normas, com estatuto, quer dizer, tudo é algo muito orgânico, extremamente organizado. Isso realmente é assustador, né? É algo... Agora, mais uma coisa também sobre os números, a gente também tem que levar em consideração denúncias que têm sido feitas de assassinatos que não aparecem como assassinatos e crimes que têm sido maquiados na hora do registro. Então, também, às vezes, a redução tem algo disso também. Né? Mas eu acho que pode ser na margem, mas como as estatísticas ganharam sofisticação nos últimos anos e de maneira geral eles são claramente favoráveis a uma redução na média, eu acho que as estatísticas parecem que são razões confiáveis. Agora, eu acho que esse ponto aí de se agora o crime tem um outro patamar de organização, que você falou, do ponto de vista hierárquico, de penetração nos presídios, de organização, significa que a polícia tem que também ser outra. Não adianta mais essa polícia de repressão de estar na rua. Não é assim que você vai pegar essas redes, desmontar essas redes. Aí a questão é fundamentalmente inteligência. Né? Aí você não tem jeito, você não consegue evitar dois sujeitos de moto encapuçados passar na frente de uma viatura e dar 2 tiros, hein? É impossível, humanamente impossível reprimir. O que precisa saber é se saiu de um comando dentro de um presídio, você precisa desmontar, tem inteligência suficiente para identificar isso e desmontar esse esquema. E tem mais uma coisa, né? Essa organização hierárquica e assim por diante, ela acaba suprindo uma necessidade dentro, por exemplo, de uma favela, de um bairro de periferia, onde há carência de segurança, há carência de infraestrutura, toda uma carência que acaba sendo suprida também por essa organização. Então, há um problema estrutural mais amplo que junto com a inteligência, precisa agir. Né? Enquanto isso, as pessoas estão muito assustadas, né, nas cidades. Agora, Florianópolis, as pessoas também estão com medo de sair às ruas em função desses atentados e tudo mais. Mais de 20 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista. Esse número assustador faz parte de um levantamento da Associação Brasileira de Odontologia. Daniela quer um sorriso perfeito. O problema é que ela nunca se preocupou com os dentes e estava há 7 anos sem consultar um dentista. Em busca de um aparelho, achou outros problemas. Eu tinha 2 cáries no dente, por conta de eu ter demorado tanto tempo. Este dentista, consultor da Associação Brasileira de Odontologia, conta que é cada vez maior o número de pessoas que procuram os consultórios por causa da estética, para colocar aparelho ou clarear os dentes. 50% das pessoas que vêm ao consultório vêm preocupadas com o aspecto visual, muito mais do que com o aspecto do bem-estar e da qualidade de vida. Com Pedro é diferente. Ele nunca teve cáries, graças a consultas regulares ao dentista. É importante porque evita, quando for adulto, não ter dentes perdidos já. Pedro sabe que em matéria de saúde bucal é um privilegiado. 6 em cada 10 crianças brasileiras têm cáries. Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as regiões mais afetadas. 18% dos meninos e meninas do Brasil com até 12 anos nunca foram ao dentista. A estimativa é que ao todo 20 milhões de brasileiros nunca trataram os dentes. Estão sujeitos a doenças muito além da boca. São pessoas mais propensas a problemas cardíacos, são pessoas mais propensas a desequilíbrios do diabetes, são pessoas com problemas respiratórios graves. Desde 2004, o programa Brasil Sorridente do governo federal ampliou o atendimento odontológico na rede pública. As ações preventivas, segundo o Ministério da Saúde, impedem a extração de 400 mil dentes por ano no país. Em Barueri, na Grande São Paulo, esta escola municipal tem dentista todo dia à disposição dos alunos. Existe a equipe de odontologia na escola justamente para somar no atendimento global desse aluno. Sênis. 2 comentários aí, Poli. Um é o seguinte, já teve nas escolas públicas um programa amplo e consolidado de saúde nas escolas, porque a matéria mesmo usa um termo que para mim chama muita atenção. Essas crianças que nunca foram no dentista. Agora, o dentista pode ir até as crianças. Onde elas estão? Como o nível de universalização da educação básica do Brasil agora é quase 100%, pronto, é fácil identificar. Essas crianças estão às 6 horas por dia numa instituição pública. É inacreditável num país como o Brasil, que tem o SUS, que tem um programa
que se pretende bastante organizado de saúde pública, não ter retomado com toda a prioridade médicos e dentistas nas escolas públicas. É onde as crianças estão 6 horas, onde se acompanha, se tem um primeiro indício, etc. É uma questão tão elementar que me chama atenção até hoje isso não ter sido uma prioridade na questão de prevenção. E na questão de especificamente odontológica, tem um segundo problema, que além desses dados aterrorizantes aí que a gente vê, o fato de que, mesmo do ponto de vista da estratégia de saúde no país, a saúde bucal é considerada uma coisa fora do esquema de saúde. Pois é. Né? Você tem prevenção para uma série de doenças, vacinação, mas a falta de saúde bucal pode dar, inclusive, a septicemia. Várias outras doenças. É uma dessas que eu lembrei agora que eu conheci uma pessoa. Essa ideia de tratar a questão odontológica separada do sentido de saúde como um todo é uma esquizofrenia brasileira que não sei de onde vem, mas que é refletido nas nossas estratégias públicas. Eu quero aproveitar até que você tocou nesse assunto de saúde. Ontem a gente deu aqui um panorama sobre o orçamento dos ministérios e a gente cometeu ali um erro e só para dizer que a saúde é o que tem o maior orçamento, são 91 bilhões de reais, que é o orçamento do Ministério da Saúde, que recebe mais. E o segundo, sabe qual é? A educação, 74 bilhões de reais. Continuando, só para colocar em dia essa informação. Onde é que a gente tinha parado mesmo? Não, é justamente essa situação do dentista. Não, eu concordo, mas é um modelo realmente, aliás, eu acho muito bem colocado mesmo. O modelo precisa ser repensado, porque o médico de família, por exemplo, que é uma figura que não existe, né, aqui, que é o que visita a casa, né, e realmente é uma inversão. Olha, a Europa enfrentou hoje o maior protesto popular contra a crise econômica. Pela primeira vez, países da zona do euro fizeram uma paralisação conjunta. Em vários lugares, a ação coordenada terminou em confusão e confronto. Milhares de pessoas saíram às ruas em Portugal, Espanha, Itália, França, Grécia e Bélgica. A marcha, chamada de Dia Europeu de Ação e Solidariedade, deveria marcar um protesto pacífico contra os governos europeus. Mas, ao anoitecer, manifestantes entraram em confronto com a polícia na Espanha e em Portugal. Nos 2 países, a população tentou invadir o parlamento. Houve correria e muita confusão. Em Lisboa, os portugueses jogaram coquetéis Molotov, pedras e garrafas contra os policiais, que reagiram com violência. Balas de borracha foram disparadas contra os espanhóis em Barcelona e Madrid. Mais de 70 pessoas foram presas. A paralisação de 24 horas atingiu aeroportos, fábricas, transporte, trens, escolas e comércio. A população critica os programas de austeridade que levaram os países à recessão e alto desemprego. Mais cedo, marchas e manifestações também foram registradas na Itália, Grécia e França. Em Atenas, um grupo de teatro interpretou a pobreza e a miséria da população. Também houve conflito na Itália. A paralisação na Bélgica contou com apitos, panelas, tambores e fogos de artifício. Mais de 1.000 pessoas cercaram o prédio da Comissão Europeia em Bruxelas e pediram o fim da crise e ajuda financeira à população. No final, um grupo fez uma sátira do Prêmio Nobel e entregou o prêmio de austeridade ao representante da União Europeia, que cuida de emprego. É um movimento bem organizado. Bem organizado e que está fazendo questão de mostrar que ele é internacional. Quer dizer, ele em um país portam bandeiras dos outros países e assim por diante. É um fenômeno muito interessante, porque não para, né? Já faz tempo e ele vem agora, nesse último período, crescendo. Não para porque não melhora também. Porque não melhora, mas o nível que essa manifestação está atingindo é de chamar muita atenção. Quer dizer, é uma revolta ampla que está se espalhando através de uma greve, de um movimento de greve geral. Eu acho que isso tudo era esperado, né? Porque entre você tomar as medidas de contenção dos gastos públicos, etc., e até a população sentir, crescer o desemprego, reduzir os salários, etc., tem um tempo. E esse tempo está chegando, porque as medidas foram tomadas agora, desde o começo do ano, etc. Então, vai ter um período de manifestações claramente
nos próximos meses, talvez anos, até a situação retomar. Agora, o que é importante também, acho que lembrar, é que esses governos todos que estão adotando esses pacotes foram eleitos recentemente com um programa de ajuste importante no equilíbrio macroeconômico do país. Quer dizer, se por um lado tem essas manifestações de massa impressionantemente bem organizadas, com números significativos, esses governos acabaram de ser eleitos e com um mandato de fazer esse ajuste. Agora, que o ajuste vai ser complicado socialmente, não há a menor dúvida, e essas manifestações daqui para frente, né, devem se multiplicar. Agora, voltando ao Brasil, o Marcelo Sabino comenta aqui no Twitter o seguinte: depois das notícias todas que a gente deu aqui, né, notícias terríveis sobre o Brasil, ele fala, considerando que o Brasil é a 6ª economia do mundo, estas notícias são assustadoras. E eu complemento, pode andar separadamente essas duas classificações? O Brasil ter um lugar, sei lá, do jeito que a gente mostrou aqui, a condição infantil, ou violência, insegurança, e a economia andando. Quer dizer, elas podem andar em paralelo? Infelizmente é o que a gente está vendo, que uma coisa não está revertendo na outra, né? Quer dizer que o crescimento não está revertendo em desenvolvimento, né? E o primeiro passo é a conscientização, a educação e assim por diante, né? A seguir, Israel bombardeia a faixa de Gaza e mata a chefe militar do Hamas. E mais, ministro do Supremo defende multas maiores e penas menores para réus do mensalão.